Precisamos de pessoas. E é interessante que naquela reconstrução daquele muro, a primeira pessoa que aparece trabalhando é o sumo sacerdote e os sacerdotes. O sumo sacerdote. E às vezes nós queremos deixar meio de lado, porque eu não posso, porque eu tenho tal cargo, eu não posso porque eu sou isso, eu não posso me envolver na construção da igreja. Graças a Deus pelo grupo de irmãos que há aqui na igreja, que se envolvem na construção, na reforma, no conserto, naquilo que precisa ser feito. A igreja tem que ter mesmo muitas pessoas assim envolvidas. Independente daquilo que nós somos, independente daquilo que nós somos. A palavra diz também que havia lá Refaías, que era maioral da metade de Jerusalém. Ele era alguém importante, ele era responsável por metade da cidade de Jerusalém, responsável por tudo aquilo, vamos dizer, um subprefeito. Mas ele estava lá carregando tijolos, carregando aquelas pedras e resolvendo a situação. Outro grupo que ressalta, interessante, são as filhas de Salum, e esse Salum era maioral da outra meia parte de Jerusalém. Às vezes nós deixamos, não, vão lá os homens, façam. A experiência que eu tive de vida foi muito interessante, porque eu fui criado dentro de uma igreja evangélica. Minha família vem da igreja presbiteriana. E eu vivi isso. Todas as vezes que tínhamos que fazer um templo novo na igreja, íamos a família toda para ajudar. E eu sou o caçula da minha casa. E muitas vezes eu fui para ficar brincando no monte de areia. Mas eu estava lá. E alguns tijolos eu ajudava a limpar. Depois a gente ia para o monte de areia. Eu e mais muitos outras crianças da nossa idade. E os irmãos um pouco mais velhos, meninos, meninas, iam lá, tiravam tijolo, limpavam o tijolo. E os homens construíram. Uma experiência, meu irmão, a construção da igreja, ela deve ser vivida pela família toda. Isso é muito bom. Isso é muito importante. As filhas de Salum, que era maioral, estavam lá no meio. E, na verdade, todos os que estavam lá, quase todos que estavam lá, se dedicaram voluntariamente, colaborando com aquilo que eles poderiam fazer de melhor para aquele momento. Algumas pessoas podemos afirmar dentro da palavra de Deus que houve um grupo de pessoas que não ajudou. Se você olhar lá em Neemias 3, vai aparecer lá que os nobres da cidade de Tecoa, ou de Tecoa, como algumas pessoas gostam de falar, esses se recusaram a colaborar. E dentro da igreja, por incrível que pareça, sempre tem pessoas que resolvem não ajudar. Eu não sei qual é o motivo, por que eles não apoiam a obra, mas uma coisa eu posso dizer, que o fato deles não ajudarem, não cooperarem, vai ser sempre lembrado por aqueles que trabalharam. E está registrado dentro da palavra de Deus. Você já pensou que vergonha? Saber que por séculos está lá escrito que aqueles líderes não puseram a mão para ajudar. Aquelas pessoas que eram importantes, aquelas pessoas que eram nobres, não agiram com a sua nobreza. E alguns versículos da palavra de Deus que eu gostaria de lembrar com os irmãos. Mateus 25, versículo 45. Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Todas as vezes que fazemos algo para o Senhor, ou para alguém em nome do Senhor Jesus, ou deixamos de fazer, nós, na verdade, estamos fazendo ou deixando de fazer para o Senhor. Tire o foco de que você está ajudando o pastor, ou tire o foco.
que você está ajudando a Igreja do Nazareno, porque a Igreja do Nazareno é simplesmente uma parte da Igreja do Senhor. Qualquer coisa que você faça ou deixe de fazer, você está fazendo ou deixando de fazer para o Senhor Jesus. Apocalipse 22, 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus vem e Ele vai retribuir segundo as nossas obras. E Efésios, capítulo 2, versículo 10. Algumas pessoas podem estar dizendo assim, esse pastor gordinho está vindo aí, está falando muito de obra, de ajudar e não sei o que lá, e eu sou salvo pela graça, isso vem de fé, esse pastor gordinho aí está com nada. Meu irmão, se você não sabe, nós fomos criados em Cristo para fazer boas obras. Nós não somos pessoas que ficamos escondidos atrás da nossa fé para dizer assim, eu sou salvo pela fé, eu não preciso de obras. Você foi salvo pela fé para fazer boas obras. Efésios 2:10 diz assim, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meu irmão, em nome de Jesus, se você estava escondido atrás da fé para a salvação, você precisa entender que a nossa fé precisa praticar boas obras. E que nós precisamos realmente estar envolvidos. Dentro desses recursos, quais são as implicações, por exemplo, pessoal? Você está disposto a ajudar e a se ajudar? Porque às vezes nós encontramos o problema, eu tenho lá, por exemplo, um moço que a igreja tem investido na vida dele, ele foi um alcoólatra de 37 anos que não conseguia mais nem andar. Ele nem saía da cama e algumas vezes familiares tiveram que ir lá na casa, tirá-lo para dar banho, porque ele não conseguia levantar nem para ir ao banheiro. Por causa de vários anos bebendo, alcoólatra, ele estava numa situação muito complicada. E uma das perguntas que eu fiz é, você está disposto a sair? Eu preciso de um apoio, mas eu quero sair. E nós começamos a fazer um trabalho, conseguimos com os médicos, conseguimos um centro de tratamento para ele, para que ele estivesse indo, começamos a levá-lo, e Deus tem feito uma obra naquela vida. Meu irmão, é importante você estar disposto a se envolver, tanto na sua vida, como você está disposto a se envolver com a obra de Deus. Você, na verdade, precisa estar disposto a se esforçar para ajudar a sua própria família. Porque uma coisa é você ouvir a lição ou a mensagem da manhã, outra coisa é você olhar para uma esposa que você já feriu muito tempo, olhar para um filho que você já feriu muito tempo, e você ter a coragem de pedir perdão e dizer, escute, eu quero viver algo diferente com você. Vamos tirar esse monte de entulho, essas coisas todas que estão dentro da nossa vida, dentro da nossa família, e vamos começar a viver algo diferente. Você precisa estar disposto. Você precisa responder. Dentro da igreja, normalmente são aqueles que estiveram muito tempo debaixo dos escombros de uma vida, de uma família destruída, mas que foram abertos ao encorajamento de homens de Deus que vão responder positivamente. Aqueles que vêm de salto alto, não estou falando literalmente, estou usando uma linguagem figurada. Aqueles que vêm assim de, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, chega na hora, age como nobre. Aquele que sabe que precisou da graça do Senhor se envolve e vai fazer o possível para que a graça, a glória do Senhor possa brilhar também na vida dos outros. Nós precisamos, assim como eles, cada um fez a obra no seu devido lugar, pelo esforço de todos eles, em 52 dias aquele muro estava pronto.
Meu irmão, eu creio que se a igreja se envolvesse como um todo, cada um usando aquilo que é o seu próprio dom, para abençoar a igreja, para agir na sociedade, nós poderíamos revolucionar a nossa época. Poderíamos. Mas precisa haver envolvimento. Na verdade, uma frase muito ouvida dentro da igreja é: por que na igreja poucos fazem muito e muitos fazem nada? Por quê? Por que na igreja é assim? Poucos fazem muito. São aqueles que fazem isso, fazem aquilo, e vem aqui, canta no coral, e está pronto para pregar, e está pronto para dar lição na escola dominical, está pronto para fazer uma visita, é aquele que está pronto para ir no hospital, ele está sempre pronto para fazer tudo. E, às vezes, um grande número de pessoas são aqueles que vêm, simplesmente sentam nos bancos, estão prontos a ouvir as coisas, a criticar e dizer: não cantou muito bem, não regeu direito, errou na hora de tocar. A primeira vez que eu fui reger um hino, ninguém me ensinou nada. E a Ana, esposa do pastor Anípes, me colocou na frente da igreja e disse: você precisa reger. E eu fui reger. E eu catei um hino lá, e eu lembro até o hino. Descansando. E eu fiquei só assim. No final, um monte de gente levantou para dizer assim: ué, você estava lá passando manteiga no pão o tempo todo, para cá e para lá? Que pão grande, não sei o quê. Mas teve pessoas que chegou e disse: não, vai aprender. E a Ana me chamou e disse: escute, eu vou te ensinar algumas coisas, eu te joguei numa fria, eu vou te ensinar como é que faz. E, meu irmão, para criticar tem muita gente, mas nós precisamos fazer. Incentivar. Nós precisamos nos colocar para fazer a obra. A minha primeira pergunta nessa manhã é: quem aqui da igreja vai dizer assim: eu me disponho para fazer alguma coisa? Quem nessa manhã vai dizer assim: escute, eu me disponho a abençoar a minha família? Problema na família nós todos temos. Mas nós precisamos estar nas mãos de Deus, nos oferecer nas mãos de Deus para fazer a obra de Deus. Dentro do segundo ponto, que é o planejamento, se a gente for olhar na vida de Neemias, tem muitas coisas importantes e boas. Neemias era um excelente administrador, ele soube planejar cada passo e soube como adequar as situações. Vêm os inimigos aqui, então vamos fazer o seguinte: metade protege desse lado, outra parte carrega de um lado, uma mão segura a espada, com a outra mão cata uma pedra e vai levar. Ele soube adaptar o seu planejamento. Era, na verdade, para ser uma reforma patrimonial, mas também era para ser uma reforma espiritual. Dentro da visão dele, a reforma era dos dois lados. Era, na verdade, um mutirão planejado em muitas faces de realizações. Neemias teve uma visão, preste atenção, visão. Ele percebeu a oportunidade que ele tinha. Ele se organizou com um projeto detalhado para conseguir a sua realização. São 5 coisas assim que a gente poderia parar e, em cima disso, falar muito tempo. Mas nessa manhã, eu não quero falar da administração humana de Neemias. Eu quero dizer que ele simplesmente foi um vaso nas mãos de Deus, dentro do planejamento de Deus, de algo que o Senhor estava realizando dentro do povo de Israel. E uma obra que não começou quando ele orou, uma obra que não começou na hora que ele teve a visão, uma obra que o Senhor já estava fazendo acontecer. Ele soube entrar naquela hora e deixar que Deus o usasse para a realização. Alguns erros que nós cometemos dentro da nossa vida, tem muita gente por aí que sabe que precisa de Deus, mas